Então, as forças intermoleculares são forças atrativas que existem entre as moléculas. São forças que mantêm as moléculas unidas. Elas ocorrem de forma eletrostática, são interações eletrostáticas. Nós temos um lado positivo, um lado negativo, tá? Mesmo nas moléculas que não apresentam um dipolo. Vou explicar como isso ocorre. E essas forças explicam propriedades como a interação e a solubilidade de substâncias moleculares. Muitas propriedades dos compostos orgânicos são explicados por conta do tipo de força que essas moléculas fazem, né? Então tá aí uma representação de uma molécula de água e as suas famosas ligações de hidrogênio. As forças intermoleculares, elas são chamadas de forças de Van der Waals, né? Van der Waals foi um cientista holandês que estudou bastante a fundo esse tipo de interações. Basicamente, são dois tipos de forças classificadas como forças de Van der Waals. As forças de polo ou de polo permanente, que é aquela que existe entre moléculas polares, e as forças de London, que nós damos o nome de dipolo instantâneo, ou dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares. Existe um terceiro tipo de força chamado ligação de hidrogênio. Alguns livros classificam a ligação de hidrogênio como sendo forças de Van der Waals, mas aqui nós não vamos considerá-la, tá? Porque o nosso livro de referência, que é o Atkins, classifica a ligação de hidrogênio como sendo um outro tipo de força diferente das forças de Van der Waals. Muito bem, vamos falar um pouquinho então a respeito das forças de polo-dipolo. As moléculas polares, elas atraem umas às outras por interações entre as cargas parciais de seus dipolos elétricos. Ou seja, uma molécula polar, ela tem um lado que é positivo e um lado que é negativo. Então, essas moléculas, elas se orientam de forma que o lado positivo de uma está voltada para o lado negativo da outra, né? Então, elas se mantêm unidas devido à interação entre esses dipolos. Então, é basicamente isso, a interação de polo-dipolo. Quanto maior for a polaridade das moléculas, mais fortes serão as interações. Já as moléculas apolares ocorre um mecanismo um pouco diferente. As forças de London, que são os tipos de força que mantêm as moléculas apolares unidas, também chamadas de dipolo induzido e dipolo instantâneo, elas acontecem da seguinte maneira. As moléculas apolares, os elétrons estão simetricamente distribuídos, não existe uma região positiva e uma região negativa. No entanto, em um determinado momento, as nuvens eletrônicas elas podem se deslocar para um lado. Então a molécula ela deixa de ter uma distribuição uniforme desses elétrons. O resultado disso é que uma região fica instantaneamente positiva, enquanto que a outra fica negativa. Essa diferença de polaridade, mesmo sendo pequena e instantânea, é o suficiente para manter as moléculas apolares unidas. Essa polaridade ela fica mudando de direção a cada 10 a menos 16 segundos, ou seja, a cada 0,1 femtosegundos, a polaridade de uma molécula apolar ela se inverte. Daí a impressão de que ela seja apolar. Não a impressão, mas a consideração dela ser uma molécula apolar. Essa molécula que se tornou polar instantaneamente, ela acaba induzindo uma segunda molécula também a ficar instantaneamente polarizada. Desta forma, elas conseguem se manter unidas devido a essa polarização instantânea. E essas moléculas, elas vão induzindo outras moléculas também a ficarem polarizadas. Alguns fatores que influenciam as forças de London. As forças de London, elas aumentam
com o aumento do número de elétrons da molécula. Ou seja, quanto maior a massa molecular, quanto maior a molécula, quanto maior o seu volume, mais elétrons ela possui, mais fortemente elas serão atraídas quando esse dipolo existir. Isso explica, por exemplo, por que as substâncias flúor e cloro são gases a temperatura ambiente, o bromo, que pertence à mesma família do flúor e do cloro, é líquido, e o iodo, que pertence à família dos halogênios também, que é a família do flúor, do cloro e do bromo, ele é sólido, né? O flúor, ele possui apenas 9 elétrons, enquanto o cloro possui 17. Então, essas duas substâncias são gasosas. Já o bromo tem 35 elétrons na sua eletrosfera. Então, forma uma substância líquida, mais densa. E o iodo tem 53 elétrons nas suas camadas. Então, forma uma substância sólida. Todas essas substâncias são diatômicas e são apolares. Um outro fator importante que influencia as forças de London é a geometria da molécula. Então, moléculas lineares, elas têm temperatura de ebulição maior do que moléculas que têm formas esféricas. Também chamamos essas moléculas de moléculas ramificadas. Quando a gente estudou as classificações das moléculas, as moléculas que são normais, que não têm ramificações, elas apresentam temperatura de ebulição maior do que aquelas que possuem ramificação. Então, a ramificação numa molécula é um fator determinante quando a gente compara duas moléculas que têm pesos moleculares semelhantes. Nesse caso, essas duas moléculas elas têm, deixa eu voltar aqui para mostrar, o mesmo número de elétrons, né? São isômeros de cadeia, um é normal, o outro é ramificado, e elas possuem diferentes temperaturas de ebulição. Isso porque moléculas lineares elas têm uma superfície de contato maior do que aquelas que não são lineares. Então, por conta da maior superfície de contato, a interação intermolecular é mais intensa. Isso explica o fato delas terem temperatura de fusão e ebulição maiores do que aquelas que são ramificadas. Então, as forças de London elas são universais. Mesmo nas moléculas polares, elas estão presentes, apesar de nas moléculas polares o fato, né, da interação de polo ser mais intensa. Uma molécula polar ela pode também induzir uma molécula apolar. Neste caso, a interação vai se chamar de polo induzido. Isso acontece, por exemplo, com a dissolução do gás oxigênio na água. O gás oxigênio, a sua molécula é apolar, mas a água consegue induzir uma polaridade nesta molécula, fazendo com que uma pequena quantidade de gás oxigênio se solubilize na água. E existe um terceiro tipo de força, que ela é mais forte do que essas duas que a gente estudou agora, que chama-se ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela é aquela estabelecida quando nós temos átomos de hidrogênio ligados ao flúor, ao nitrogênio e ao oxigênio. Então, quando a gente compara, por exemplo, o metano. O metano ele tem fórmula CH4. Se nós compararmos as substâncias formadas pelos elementos da família do carbono, que também possuem 4 hidrogênios, nós vamos notar que quanto maior a massa molecular do elemento ligado ao hidrogênio, maior a temperatura de fusão e ebulição. Já na família do nitrogênio, do flúor e do oxigênio, nós não observamos esse padrão para essas três primeiras substâncias, olha, da família. Então, tanto a água como esses outros dois, né, o fluoreto de hidrogênio, que é o ácido fluorídrico, e a amônia, apresentam temperatura de ebulição mais elevada quando comparada com as demais substâncias da mesma família. Por que isso ocorre? Justamente por causa da ligação de hidrogênio.
A ligação de hidrogênio ela é mais intensa do que as ligações de polo e também do que as de polo induzido. Então, a água, o fluoreto de hidrogênio e a amônia, elas têm altas temperaturas de ebulição devido às ligações de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é um caso especial, só vai ocorrer se na molécula existir átomos de hidrogênio ligado ao oxigênio, ao flúor ou ao nitrogênio. Importante destacar o seguinte, aqui nós temos, por que isso ocorre? Por que ela é diferente das outras moléculas que são polares? Por exemplo, o HCl é uma molécula polar, mas por que ela não se enquadra na ligação de hidrogênio? Por causa da eletronegatividade. O flúor, o oxigênio e o nitrogênio são moléculas muito polares, são átomos muito polares, muito eletronegativos, na verdade. Então, o fato de serem elementos muito eletronegativos, eles atraem para si com mais intensidade o elétron do que os outros elementos. Então, como essas interações como essas moléculas elas são mais polares do que as outras que também são polares, as interações são mais intensas, então as propriedades dessas substâncias são distintas quando comparada com as outras moléculas que são polares. Esse fato explica, por exemplo, o porquê de uma aranha conseguir andar sobre a água, por causa da tensão superficial. Como essas interações elas são muito fortes, a aranha ela tem uma densidade menor do que a tensão superficial da água. Então ela consegue boiar ali. A gente pode fazer isso também com um clips, metálico. Colocar com bastante cuidado o clipe metálico na água, ele boia e dá para perceber essa tensão superficial, como se fosse um plástico, Parece que a aranha está pisando numa superfície plástica. Na biologia existem muitas aplicações, vamos assim dizer, desse conhecimento da ligação de hidrogênio, Nós temos, por exemplo, como eu falei agora há pouco, a água ela faz ligação de hidrogênio com etanol. Não apenas a água faz ligação de hidrogênio com a água, mas também ela pode fazer ligação de hidrogênio com amônia ou a água com etanol, desde que tenha um átomo de nitrogênio, flúor ou oxigênio ligado ao hidrogênio, essas moléculas poderão interagir entre si por ligação de hidrogênio. Nós encontramos, por exemplo, a ligação de hidrogênio na água e é um fator importante para a formação do gelo, A geometria formada pelas moléculas da água no gelo é devido às ligações de hidrogênio. E o fato do gelo ser menos denso do que a água líquida é de extrema importância para a manutenção da vida, principalmente da vida aquática. Também encontramos esse tipo de ligação nas moléculas de DNA. Então, uma fita, o DNA, vocês devem saber melhor do que eu, ela é formada por duas fitas que são unidas por ligações de hidrogênio. A mesma coisa também acontece com a molécula da celulose. A celulose ela é um polímero cujas unidades monoméricas são moléculas de glicose e essas moléculas de glicose fazem ligações cruzadas que são interações de ligação de hidrogênio. Então, a gente pode citar vários exemplos na biologia da importância de se estudar as ligações de hidrogênio. Resumo geral. A intensidade de força. As forças de London são as mais fracas, depois a de polo, e as ligações de hidrogênio são as mais intensas. Quanto mais forte a interação intermolecular, maior a temperatura de fusão e ebulição das substâncias. Então, quando a gente compara substâncias que possuem a massa molecular bastante próxima uma da outra, o fator determinante para a sua temperatura de ebulição é o tipo de interação que existe entre as moléculas.
Aqui nesse exemplo, nós temos aqui o propano, esse é o propano. Aqui nós temos o éter dietílico e aqui nós temos o etanol. Então observe que essas três substâncias elas têm massa molecular muito próximas umas das outras, só que o propano tem a temperatura de ebulição em menos 42, porque suas moléculas fazem forças de London, interações. O éter tem a temperatura de ebulição um pouco maior. Aqui está escrito menos 25 graus, mas eu acredito que seja 25, mas tudo bem. Para efeito de comparação, a gente pode usar esse número. É um pouco maior, porque essas moléculas elas são polares, né, devido à presença do átomo de oxigênio. Então essa molécula ela vai ter uma forma angular. E aqui nós temos o etanol, né? As moléculas do etanol elas fazem interação do tipo ligação de hidrogênio, porque tem o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. O mesmo não ocorre na molécula de éter. Para moléculas com o mesmo tipo de interação intermolecular, também vimos que quanto maior a massa molar, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. E para moléculas de mesma massa, a intensidade da interação, né, das forças intermoleculares vai depender da superfície de contato da molécula, que está diretamente relacionada ao fato dela ser ramificada ou não. E para concluir, semelhante dissolve semelhante. Então, de acordo com essa regra, nós podemos deduzir que substâncias polares tendem a dissolver substâncias polares e substâncias não polares tendem a dissolver substâncias não polares. Então, a gente fica por aqui. A gente conclui, assim, essa primeira parte de resumo de química geral. E na próxima aula, nós já vamos entrar novamente nos conceitos de química orgânica, estudando os alcanos. Uma boa noite a todos.